bom salgado. Estamos precisando, irmãos, ajudar os nossos missionários. Obrigado. Não bota fogo do pastor ali, por favor. Está feliz da vida, quase para a Libertadores, então você dá para ele. Amém. Aí, ó, coisa linda. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Texto de Gênesis, capítulo 37. Eu coloquei lá 1 a 11, mas não vou ler todos os versículos, não. Quero ler apenas o versículo 1 a 3. E você não vai fechar a Bíblia, porque durante a mensagem nós vamos voltar ao texto, olhar outros textos. Então, Gênesis 37, versículos 1 a 3. Amém? Você achou aí? Gênesis, né, gente? Por favor, né? Não dá nem para ter paciência para esperar você abrir o texto. Diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Nós só vamos ler esses versículos e depois a gente volta ao texto e para que ele possa nos falar. Vamos falar com Deus em oração. Pai, obrigado por nessa noite nos abençoar com a tua presença. Obrigado por receber o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas orações, os dízimos, as ofertas. Obrigado por receber. E agora, Deus, nos fale por tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre as 4 fases do sonho de José. E, irmãos, tem uma palavra, tem um texto bíblico que está lá em Joel, e essa palavra é profética, ela se cumpre em Pentecostes, quando fala do derramamento do Espírito Santo. E Joel vai dizer, e Pedro vai trazer a palavra de Joel no momento da descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, versículo 17, diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. E há uma coisa interessante, que diz que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos. Reparem nisso. Vossos velhos profetizarão, vossos filhos terão sonhos. Perdão, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Geralmente é o contrário. A figura de uma pessoa mais madura é aquela que profetiza, e o jovem é aquele que sonha. Isso é o natural. Toda pessoa madura na fé, não precisa ser velha, evidentemente, toda pessoa madura na fé, e ela profetiza, ela tem a capacidade de pregar a palavra de Deus. O jovem também prega. E os velhos, e os jovens que sonham também pregam. Mas eu acho interessante essa coisa de fugir do natural. Os velhos sonharão. Eu penso, irmãos, que quando o profeta Joel diz essa palavra, e Pedro vai tomar a palavra de Joel na descida do Espírito Santo, quer dizer
que tanto faz para profetizar como para sonho, tanto faz para fazer a obra de Deus, seja por qualquer realidade, qualquer circunstância, profetizando, ensinando, pregando, não tem idade, não existe idade para servir a Deus, não há limite de idade para servir ao Senhor. Uma vez que recebemos o Espírito Santo, somos cheios dele, não tem idade para fazer a obra de Deus. Toda carne que confessa a Cristo como Senhor e Salvador, toda carne que recebeu o Espírito Santo, ela é capacitada para fazer a obra cheia do Espírito. Mas eu quero falar nessa noite de sonho, e de um jovem que sonhou, dentro de uma naturalidade. E penso que quando Deus coloca sonho nos homens, Ele coloca esses sonhos para que a pessoa alcance a realização, e também para que o nome dele é exaltado. E entenda uma coisa, a palavra sonho, ela é muito ampla, ela não é somente aquele fenômeno psíquico que todo mundo tem na noite quando dorme, né? Sonho não é muito mais do que isso. Na Bíblia, sonho, ele tem sentido de Deus mostrar, revelar um propósito específico para alguém, ou quando Deus mostra um sonho, principalmente no Antigo Testamento, Deus está mostrando através daquele sonho que ele irá realizar alguma coisa. Então, exemplo disso, Daniel. Quando Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, aquele sonho que Daniel interpreta, que o Nabucodonosor tem, aquele sonho, ele é realizado em toda a história. O sonho da estátua de Nabucodonosor, esse sonho ainda está acontecendo na história. E a fase desse sonho está perto da pedra tocar o pé, ou trocar os pés, né, pés de ferro e pés de barro, e a estátua toda cair. Essa é a fase do sonho que ainda falta acontecer. Então a cabeça de ouro, peito de prata, bronze, peito de prata, ventre de bronze e pernas de ferro já aconteceu na história. Só falta concretizar ou realizar ou acontecer a pedra vindo sobre os pés e derrubar a estátua. E a pedra é Cristo. E a estátua de Nabucodonosor nada mais representa do que um sistema mundano que ainda está de pé, mas um momento da história ele será derrubado por Cristo Jesus. Amém? Então o sonho de Nabucodonosor diz isso. Quando Nabucodonosor tem um sonho e Daniel interpreta o sonho, é Deus mostrando através de Daniel o seguinte: o meu plano vai acontecer, e do jeito que o meu plano é colocado, ele será realizado. Vamos lá. Se fôssemos falar então de fé, a gente falaria de Abraão. Se fôssemos falar de busca, falaríamos de Moisés, e por aí vai. Se fôssemos falar de conquista, Davi, de sabedoria, Salomão, de confiança no impossível de Deus, Esther. Se fôssemos falar de ousadia, intrepidez, falaríamos de Pedro. Se fôssemos falar de conhecimento de Cristo, falaríamos de Paulo. Mas é lógico que quando falamos de sonho, vamos falar de quem? José, filho de Jacó. José por exemplo, de revelação de um propósito. E nesse sentido, meu irmão, quando a gente coloca a palavra sonho, sendo realização de propósito, significa dizer que todos nós temos um. Eu vou falar melhor. Quando falamos de realização de propósito, a gente fala de sonho. Quando a gente fala de sonho, a gente fala de realização de um propósito. Então Deus sonhou, Deus projetou, Deus colocou no ventre da sua mãe um propósito. E esse propósito que Deus colocou no ventre da sua mãe deve ser o seu sonho de vida. Porque não existe coisa mais preciosa a ser realizada na nossa vida do que um propósito eterno. Então
Então, quando Deus fala assim para Jeremias: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te elegi, te escolhi antes que você nascesse, eu te escolhi no ventre da sua mãe, e lá eu coloquei um propósito. Que propósito? Eu coloquei no ventre da sua mãe um propósito, e esse propósito é de ser um profeta. É nesse sentido que eu quero falar com você nessa noite, mas é claro que nós vamos usar aqui a figura de José, e eu desejo que todos os sonhos de Deus possam acontecer na sua vida, sobretudo o propósito que Ele colocou no ventre da sua mãe, para que possa acontecer a seu tempo. Amém? Irmãos, a vida de José é dividida em 3 fases. A vida dele. 3 fases acontece a vida de José. A primeira fase, do nascimento aos 17 anos. Nessa fase, ou esta fase, a gente pode considerar que são sementes de Deus que estão sendo lançadas na terra. Sementes. Não é fruta ainda, é semente. Essa é a primeira fase da vida de José, que acontece do seu nascimento até 17 anos. O texto diz que, texto que lemos, diz que Jacó está voltando para a terra de seu pai, Canaã, e nesse tempo José tinha quantos anos? 17 anos. Então, a primeira fase da vida de José acontece de 0 a 17 anos. A Bíblia não fala nada sobre a fase de José, evidentemente, de 0, apenas o nascimento dele, até os 17 anos. Mas nós temos uma segunda fase da vida de José, ela acontece de 17 aos 30 anos. Um tempo de aproximadamente 13 anos. Então, nesse tempo, a semente dá lugar ao sonho. Um sonho que germina. É o tempo em que José vai começar a viver a sua vida em função do seu sonho. Porém, o sonho na vida de José, ele não vai logo acontecendo. Ele começa de uma forma muito natural. Ele sonha, e aqui o texto vai dizer, podemos ler o texto para até entender melhor. Eu sei que você conhece, mas talvez lendo ajuda-nos melhor. Vamos lá, versículo 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantou e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam, inclinavam o meu. Ao versículo 9. Sonhou outro sonho, que na verdade era o mesmo, né? O propósito era o mesmo. Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então, entra a segunda fase da vida dele. A fase em que o sonho, que começa de uma forma muito natural. Como assim natural? Qual a linguagem que tem aqui? Linguagem é muito natural. Feixe de trigo, lua, estrelas. Quando Deus nos dá um sonho, Deus não nos dá o sonho e logo nos revela e faz com que a gente viva logo. A coisa começa devagar. E assim foi na vida de José. E exatamente nesse momento que José começa a pagar o preço pelos seus sonhos. Ele começa a ter que pagar o preço. Então o seu sonho natural de menino passa por um momento em que tem que pagar o preço. Vamos ver isso na frente. Então vem a terceira fase da vida de José, de 30 até o final da sua vida, até os registros bíblicos. Nesse período, agora não é mais semente, agora não é mais o sonho de forma natural, agora começa a concretização do sonho, até chegar o momento em que tudo tem sentido, as coisas se encaixam, as coisas começam a ter sentido. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Não adianta a gente reclamar das coisas. Nós que somos servos de Deus, a gente não pode reclamar de nada, irmãos. Por que a gente não pode reclamar de nada? Porque
as coisas de Deus, elas vão se processando e vão acontecendo. E lá na frente que você vai dizer, agora tem sentido. Por isso que eu passei por aquela prova. Por isso que eu passei pelaquela luta. Por isso que eu fui mal compreendido. Então não adianta reclamar, não adianta fugir. A gente tem que viver o propósito de Deus. A gente tem que viver o sonho de Deus. Porque as coisas vão se processando. E eu já falei isso uma vez, que Deus não altera os processos. Ele pode até acelerar, mas alterar, Ele não altera. Você vai precisar passar por todos os processos de Deus, até você começar a viver sonhos de Deus na sua vida. Então essa é a última fase da vida de José. Ela começa aos 30 anos e vai até o seu final de vida. Agora sim, eu quero dividir com você as 4 fases do sonho de José. Preste atenção nisso aqui, por favor. A primeira fase do sonho de José é a fase da inocência. Vamos voltar lá ao tempo em que ele sonha. A fase da inocência. Inocência é o mesmo que pureza. O texto que lemos diz que José ficou deslumbrado, encantado com o sonho que teve. E na sua inocência ele vai contar a seus irmãos. Ele vai contar a seu pai e contar a seus irmãos. Não tem maldade no coração nenhuma de José aqui no texto. Apenas o desejo de desfrutar o sonho com as pessoas mais próximas dele. E quais são as pessoas mais próximas dele? Seus irmãos. Por causa da sua inocência, José não viu que em torno do seu sonho, ao redor da mesa da sua própria casa, a inveja, a raiva, o ressentimento estavam brotando junto com o seu sonho. À medida que o sonho de José ia brotando, raiva, ressentimento, ódio, brotava junto. E aí a gente pode perguntar, mas onde está Deus? Onde se encontrava Deus quando José começou a receber flechas de ressentimento? Onde está Deus quando eu estou vivendo o sonho dele, o propósito dele, e as coisas acontecem e eu recebo pancada, pedrada, flechada? Onde está Deus? É só olharmos para o texto, vamos ver a figura de Jacó. Jacó é o pai de José. E o que Jacó faz? Versículo 11, versículo 3 e versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Onde está Deus? Quando na minha inocência eu estou investindo no reino de Deus, quando na minha inocência eu acredito que Deus vai me usar, quando na minha inocência eu creio que Deus está falando comigo, onde está Deus? Quando na minha inocência eu recebo flechadas, pancadas, onde está Deus? O Pai. Olhando para Jacó, irmãos, nós entendemos que o Pai está protegendo quem sonha. E o Pai está valorizando quem sonha. Por isso que Jacó dá a José uma túnica de 7 cores. Ele está dizendo assim: você tem supremacia sobre os seus irmãos. E por isso que a inveja aumentou, porque aquela túnica já dizia muita coisa, e poderíamos dizer muita coisa dessa túnica, mas uma delas: você de fato vai governar sobre os seus irmãos. Jacó está valorizando quem sonha, e Jacó está protegendo o sonho e o sonhador. Jacó guardou no coração: esse sonho não é um sonho qualquer. E Jacó conhecia a linguagem de sonho, porque ele teve vários sonhos, né? Então quero dizer para você uma coisa, irmão. Se você na sua inocência acredita que Deus está operando na sua vida, vai fazer algo grande na sua vida, e você está recebendo pancadas,
pedradas, flechadas da vida de pessoas até que estão perto de você. Preste atenção no que eu vou te falar. Deus está protegendo você. Deus está protegendo o seu sonho. E Deus está valorizando você. Amém? Mas não é para a gente cantar sabor de mel não, tá? Não é para a gente cantar sabor de mel. Coitada da moça que fez essa música, né? Já deve ter ouvido muita coisa. O teu Pai Celestial tem guardado você, o seu sonho. O teu Pai Celestial, o meu Pai, o nosso Pai, sabe da nossa inocência, conhece o nosso coração. A Bíblia diz que nós temos que ser sábios para o bem e inocentes para o mal. Nós temos que ter um coração puro diante de Deus. Prudente para o mal, mas diante de Deus, inocentes. Diante do Senhor, puros. Pela pureza do nosso coração, Deus irá nos proteger. Deus irá nos guardar. Deus irá nos cobrir com o manto da sua graça. E Deus fará com aquilo que Ele mesmo sonhou, que está no coração dele, porque estava no coração de Jacó, um momento vai realizar. Amém? Segunda fase do sonho de José é a fase do inesperado. A fase do inesperado. Eu quero olhar com você o versículo 24. Olha lá o versículo 24, por favor. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José e a sua túnica de várias cores que trazia. A partir do versículo 24, vem aqui uma fase difícil na vida dele. E aí, isso vai culminar quando ele é lançado no poço e depois vendido como escravo. Inesperado. Como assim inesperado? O inesperado pode ser aquilo que mais parece um pesadelo, ou aquilo que você é surpreendido positivamente, ou uma coisa ou outra. Pode ser aquilo que você é surpreendido positivamente, ou inesperado pode ser aquilo que vem como um pesadelo para a sua vida. No caso de José, veio como um pesadelo. Ele sai para olhar os seus irmãos a pedido do seu pai. Ele sabia que os seus irmãos estavam aprontando, mas não podia colocar na sua mente, no seu coração, que os seus irmãos iriam arrancar-lhe a túnica, jogar-lhe num poço, deixá-lo sozinho, solitário por uma noite, e no dia seguinte vendê-lo como escravo a uma caravana medianita. Inesperado. O inesperado, meu irmão, não foge o controle de Deus. Pode ser inesperado para nós, não para Deus. A gente pode receber uma coisa inesperada, mas Deus não, Deus já sabe, porque Deus conhece o nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Então tudo faz parte do plano dele, nada foge o plano de Deus. Para você pode ser surpresa, negativa ou positiva, para Deus não. Tudo que acontece na sua vida, ou é para permissão dele na sua vida, para você crescer, ou é para ele dizer para você assim, ó, valeu a pena você ser fiel. Você foi fiel, agora está na minha vez de ser fiel a você. Essa é a segunda fase da vida de José, o inesperado. E aí no capítulo 39, não precisa ler, José vai para a casa de Potifar, e lá ele é surpreendido por um tempo de prosperidade. Ele é surpreendido por um tempo de paz. Ele é surpreendido por um tempo em que as coisas
do passado são tratadas pelaquilo que estava acontecendo no presente. Só que José não sabia que tinha mais inesperado de Deus para a sua vida. Então vamos pular para a terceira fase, que eu quero chegar na quarta fase, que é o que mais nos fala aqui nessa noite. A terceira fase é a fase da prova. A fase da inocência, a fase do inesperado, vem a terceira fase, a fase da prova. Vai comigo para o capítulo 39. Abra aí, por favor, me acompanhe. Tá bom, gente? Não deixe de acompanhar, não. 39, 7 e 9. A fase da prova. 39, 7 e 9. Aqui já é até o final dessa fase, né? Mas eu quero ler somente o 7 e 9. Então perguntou os eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere, que com eles... estou lendo 40, desculpa, estou achando estranho. É o 39, 7 e 9. Diz assim o versículo 7. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs seus olhos em José e disse: deita-te comigo. 8. Porém lhe recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Eu quero pular lá para o versículo 21. Olha o versículo 21. 20 e 21. 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. É a fase da prova. Depois do tempo de paz vem a prova. De repente, o Deus que projetou os sonhos de José permite uma prova. Qual a prova? Prova de fidelidade. Você conhece a história, sabe muito bem o que aconteceu. A mulher de Potifar tentou seduzir José. E o que José fez? Fugiu. Por isso que eu digo que o temor a Deus não é ter medo de Deus. O temor a Deus nos faz fugir do pecado. O temor nos faz fugir do pecado. E aí José passa pela prova, porque ele é caluniado. Uma mentira vem sobre ele, você sabe muito bem. Olhando assim, parece que Deus brinca com os sentimentos de José. Na verdade, Deus não brincou com o sentimento de José, como Deus não brinca com os nossos sentimentos. Deus, Ele apenas permite que as provas venham sobre nós para amplificar, para aumentar o deleite, o prazer, o gozo de ver os sonhos dele realizando em nossa vida. Então Deus permite que José passe por um teste de prova. E essa prova é a prova da tentação e a prova do tempo. Tentação, já falei, a mulher de Potifar vai tentá-la. E a prova do tempo, que ele tem que esperar 3 anos na prisão. E você sabe que a espera, ela pode provocar ansiedade, dependência, rouba a paz. Mas eu chamo sua atenção porque José, ele agora, no tempo da prova, vai servir no cárcere. Então, olha só, quando você estiver na prova, não se esqueça, o melhor remédio para você vencer, romper a prova, é continuar servindo. O tempo, a espera, provoca ansiedade, dependência, pode roubar a paz, mas não foi o caso de José.
José passou 3 anos fazendo da esperança uma oportunidade de servir. Olha isso. José passou 3 anos fazendo da esperança uma oportunidade de servir. Ele cuidava dos presos na prisão, sem botar culpa em ninguém, muito menos em Deus. 3 anos esperando, irmão. 3 anos sendo fiel a Deus. Não importa o tempo que você vai levar em uma prova. Ela pode durar um dia, ela pode durar uma semana, ela pode durar um mês, ela pode durar anos. Não se esqueça de uma coisa: Deus nunca vai deixar de ser fiel a você. Então não importa a intensidade da prova e o tempo da prova. Preste atenção nisso. Faz da prova uma oportunidade para você servir, e no tempo da sua prova permaneça fiel a Deus. Amém, gente? José permaneceu fiel a Deus e aproveitou o tempo da prova para servir. Terceira fase, vamos lá. Última fase. A fase da concretização ou realização. Todo sonho que Deus tem na vida dos seus filhos não são sonhos abstratos, que ficam no imaginário, na memória, que com o tempo desaparece. O que você sonhou ontem já foi, você nem lembra mais. Vem para o imaginário, depois some. Os sonhos de Deus não. As imagens ganham cores, linhas indefinidas ganham formas e tamanhos perfeitos, movimentos reais ganham vida. Depois de muito tempo, José é levado ao palácio, à presença do rei de Faraó. Você conhece a história, o sonho que o Faraó teve das vacas gordas comendo as vacas magras comendo as vacas gordas, as espigas feias comendo as espigas bonitas. Você conhece os sonhos de Faraó. E eu quero chamar a sua atenção para um fato: a concretização e a realização do sonho de José agora passa pelo mover do Espírito. Como assim pelo mover do Espírito? Passa pelo agir do Espírito. Como assim pelo agir do Espírito? Todos os encantadores do Egito, todos os magos do Egito são chamados à presença de Faraó e ninguém consegue interpretar o sonho. José, com apenas algum tempo de ouvido, o Espírito Santo que habitava nele, que estava nele, o fez ter o discernimento do que estava acontecendo. Ou seja, ele tinha o dom do Espírito de discernimento. Foi através do dom que Deus lhe deu, através do sonho de Faraó, que começa um tempo de concretização e de realização. Sabe quando as coisas vão acontecer na sua vida? Quando o Espírito Santo, que habita dentro de você, agir através de você em você. Quando você der liberdade ao Espírito Santo para agir em você. Seus dons, sua capacidade, aliás, seus não, dele, porque é ferramenta emprestada. Os dons que ele te deu, a capacidade que ele te deu, serão colocadas diante da realidade humana, e você começará a ver a concretização dos seus sonhos acontecendo. A chave para Deus virar a sua história não está fora de você, está dentro de você. O Espírito Santo que habita dentro de você, que move em você, através de você. A chave para Deus realizar o sonho da igreja está dentro de cada um de nós. Meus irmãos, chega dessa história de sermos pessoas que começam uma coisa e não termina. Diga comigo, a igreja foi chamada para ser realizadora. Você sabia que o número de pessoas que começam uma coisa na igreja e não termina é maior do que o número de pessoas que começam e terminam? Precisamos acabar com isso.
Nós temos o Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, nosso professor, nosso guia, aquele que nos dá poder, autoridade, nos dá unção, nos dá dons para sermos realizadores. Nós recebemos sonhos para que os sonhos se tornem realidade. Então José começa a ver aqui os sonhos se tornando em realidade. Começa, porque o final não é aqui. Eu quero ler com você, capítulo 41. Vá para o capítulo 41. Eu vou pular na história, até porque você conhece. José realiza o sonho de Faraó. Interpreta o sonho de Faraó. E ele fala assim para Faraó: o Senhor vai precisar de uma pessoa para poder administrar os 7 anos de fartura. Então o Senhor vai fazer assim, assim, assim. Vai pegar cinco partes, tantas partes você vai guardar. Você vai precisar fazer desse jeito, vai precisar construir celeiros. E aí o Faraó fica encantado, olha e diz assim: eu sei quem vai ser essa pessoa. Aí eu posso imaginar os magos, encantadores, né? Os pelegos de Faraó, para não dizer outro nome, né? Chato falar esse nome. Aí será que vai ser eu? Eu sou esse camarada, eu conheço ciência, eu conheço matemática, eu conheço... E Faraó olha para José: eu vou ser esse homem. Aí vem o texto que nós vamos ler agora, do capítulo 41, 37 a 46. Você abriu o texto aí, amém? 41, deixa eu ver se não está errado, porque essa Bíblia aqui é nova, me engana na leitura. 41, 37. Olha o que diz o texto. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Eu vou parar aí para dizer o seguinte: até Faraó está atestando que José era cheio do Espírito. Depois disso, disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha isso. Significa dizer que quando o Faraó não estava no trono, quem era maior? José. Significa dizer que quando o Faraó não estava no trono, o Faraó era José. Vamos lá. Disse mais Faraó a José: veis aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José, e fez vestidos de linho fino, e pôs colar de ouro no seu pescoço. O anel que ele lhe deu foi um anel de sinete, anel de autoridade. 43. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José Zafanate-Pâneah. Ele deu por mulher a Zanete, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Então vamos lá. Não pensa você que o sonho termina aqui. Não pense você que o sonho de Deus na vida de José termina aqui, porque não foi. E por que o sonho de Deus não termina aqui? Por que esse momento aqui não é a concretização, a realização final de um sonho? Vou te falar por quê. Porque
reconhecimento humano não pode ser um sonho completo de Deus. Vou repetir. Reconhecimento humano não pode ser a realização concreta de um sonho de Deus na nossa vida. Por que não foi? Ouça-me, por favor, ouça-me. Sonho que Deus nos dá tem que abençoar pessoas, independente de quem são elas. Vou repetir. Sonho que Deus nos dá tem que abençoar pessoas, independente de quem são elas. Então, José subir num carro, colocar um anel de sinete, colocar um colar de ouro no pescoço, ser aclamado por toda a terra do Egito como governador, isso não é a concretização do sonho de Deus. Sonho que Deus nos dá tem que abençoar pessoas, independente de quem são elas. José, a partir desse momento, vai abençoar toda a terra do Egito e as terras perto do Egito. Gente ruim, gente boa, gente pobre, gente rica, inimigos de Faraó, aliados de Faraó. Meu irmão, quando Deus coloca um sonho na sua vida, é para você abençoar pessoas. Não importa se a pessoa gosta de você, se não gosta de você, se ama você, se odeia você. Deus te deu sonho para abençoar pessoas. Sonho que Deus nos dá tem que nos fazer crescer como pessoa. De novo, sonho que Deus nos dá tem que nos fazer crescer como pessoa. Foi por causa desse sonho que esse homem se tornou um homem maduro, sábio, inteligente, generoso. Autoconfiante. Então o propósito que Deus colocou na sua vida, o sonho que Deus colocou na sua vida, tem que fazer você crescer como pessoa. Sobretudo, porque você tem um padrão máximo de crescimento. Uma régua perfeita de crescimento. E esse padrão máximo de crescimento, essa régua de medida de crescimento chama-se Jesus Cristo. Entendeu? Porque subir num carro, ser reconhecido pelas pessoas, isso não é a realização do sonho. É bom, é importante, mas não é. Sonho que Deus nos dá não deixa marcas de ressentimentos. Você está me ouvindo? Diga amém. Então essa você vai precisar repetir comigo. Diga: sonho que Deus nos dá não deixa marcas de ressentimentos. Meu irmão, por causa desse sonho que Deus deu a José, por causa desse momento, os irmãos de José vão até o Egito. Não vou contar a história, não vou ler o texto. Você conhece, já leu, já assistiu em filme, já viu em desenho. Aliás, tem um desenho, mas é lindo o desenho. José, príncipe do Egito. Acho que o nome é esse. O desenho animado é lindo. Então você já viu em desenho, já viu em filme. O que acontece com os irmãos de José? No final da história. No final da história, os irmãos de José estão boquiabertos, porque ele se revela como sendo: eu sou aquele que vocês venderam para cá como escravos. E aí José, ao invés de dizer assim: minha vitória agora tem sabor de mel. Não, vem cá e me abraça. Chega para cá, meus irmãos,
porque tudo isso aqui fez parte de um projeto de Deus, da permissão de Deus. Se eu estou aqui na condição de governador, é para abençoar a vida de vocês. E não importa se vocês se jogaram num poço, não me importa se vocês tiveram inveja de mim, não importa se vocês me odiaram, não importa se vocês me venderam como escravo, não importa se vocês falaram de mim, eu estou aqui nessa posição para abençoar a vida de vocês. Não tem ressentimento, eu perdoo vocês, e mais do que perdoar, pode ter certeza, a partir de agora eu vou proteger vocês. Não dá, irmão. Quando a gente vive em função de um projeto de Deus, de um sonho de Deus, de um propósito, não tem tempo para viver ressentimentos. Aliás, eu acho que alguma música diz isso. Eu acho que a música Lagoinha, me ama, Deus me ama. Não dá para a gente viver ressentimento. Crente que vive projeto de Deus, que está envolvido no reino de Deus, que trabalha para Deus, que trabalha para a igreja, que se envolve com a igreja, perdoa. Libera perdão. Abençoa. O sonho que Deus nos dá agrega na vida do irmão. O sonho que Deus nos dá sempre vai agregar alguma coisa na vida do irmão. O que José vai dizer aos seus irmãos é profundo. Ele vai além do perdão, ele vai agregar tudo aquilo que ele recebeu. Ele leva os seus irmãos para o melhor lugar do Egito, a terra de Gósen. Percebeu que subir numa carruagem e querer reconhecimento humano não é sonho de Deus, irmão? Construir uma torre, subir numa torre para se colocar num pedestal não é sonho de Deus. Isso não é evangelho. Até porque se alguém quiser subir numa torre, se bater o espírito luciferiano subir numa torre, Deus desce, confunde a língua, confunde que for preciso e espalha e acaba com a torre. Sonho que Deus dá. Sonho que Deus dá, que Deus nos dá, gera legado para a próxima geração. Sonho que Deus dá, deixa legado para a próxima geração. Interessante que quando José chegou no Egito, ele teve filhos, ele colocou o nome dos seus filhos, a sua própria realidade de vida. Efraim e Manassés. Deus me fez prosperar e Deus me fez esquecer. À medida que a vida de José vai se processando no Egito, ele vai construindo um legado. E quando ele vai colocar a sua cabeça debaixo da mão do seu velho pai Jacó, depois você lê Gênesis 49, o seu velho pai que conhecia a linguagem do sonho, do discernimento, velho que profetizava e profetizou, ele bota a mão na cabeça de José e profetiza sobre ele: José, você é um ramo frutífero. José, os seus galhos escorrem sobre os muros. José, sua vida espalha o sonho que Deus te deu. Você tem um legado. Presta atenção nisso.
Quando o povo de Israel saiu do Egito, séculos depois desse momento, já no tempo de Moisés, o que eles carregaram para a terra de Canaã? Os ossos de José. O que isso significa? Significa dizer que a pessoa de José tinha morrido há muitos séculos atrás, mas o sonho de José permanecia vivo. Sonho que Deus te deu, irmão, propósito que Deus te deu, não morre com você, fica para a próxima geração. Você está disposto a alcançar o sonho que Deus te deu? Saiba que para isso acontecer, Deus fará você passar por fases. Aí você pode dizer: pastor, mas se eu não comecei ainda a viver o sonho, eu tenho que passar por essas fases todas. Sim, como eu disse, Deus não altera os processos. Mas vai dar desânimo até chegar lá. Não, porque a cada fase que você vive, você rompe, você ultrapassa, você cresce. E cada fase que você vive, que você rompe, que você cresce, você abençoa pessoas. Porque, irmão, o sonho de Deus só tem sentido se a gente abençoar pessoas. A gente está aqui, nós estamos aqui nessa terra para abençoar pessoas. O sonho de José só tem sentido porque ele abençoou sua família, porque ele abençoou uma nação inteira. Ela só ganhou sentido e só se concretizou no dia que a sua família e a terra do Egito foram abençoados. Então vou fazer uma pergunta: você está disposto a alcançar o seu sonho? Saiba que para isso acontecer, Deus irá te conduzir. Só que Deus vai conduzir do jeito dele. A grande questão é se você deseja que o sonho de Deus se realize em você. A grande questão é se você deseja que o propósito de Deus na sua vida, você vai permitir que Ele lhe conduza. Aí você vai ter que dizer apenas uma coisa para Deus. Eu gostaria, coloca aí para mim, minha filha, por favor. Está aí? Então coloca, por favor. O que você vai ter que dizer para Deus? Só isso que você vai ter que dizer para Deus. Se você deseja que o plano de Deus, que o projeto, que o propósito de Deus, sonho, se realize. Você só tem que dizer isso aí para Deus. Eu vou ler e você vai me acompanhar. Evidentemente que você vai me acompanhar aqui. Deus, o sonho é teu. A maneira de conduzir é tua. Minha apenas é uma coisa: entregar minha vida para que teu sonho se realize na minha geração. Não importa o cenário que eu vou encontrar, fases que terei que passar e lutas que terei que enfrentar, no final, o que importará é que meu sonho, que na verdade é o teu propósito, abençoe pessoas e em meu tempo honrem o teu nome. Vou ler de novo. Vou pedir para você ficar em pé. Os irmãos do louvor ficarem aqui, por favor.
Você está disposto a alcançar o sonho que Deus te deu? Você quer sair da fase de um sonho na inocência, de uma semente, e chegar na fase da concretização, da realização? Tudo que você precisa dizer para Deus é isso aqui: Deus, o sonho é teu, a maneira de conduzir é tua, minha é apenas uma coisa: entregar minha vida para que teu sonho se realize na minha geração. Não importa o cenário que eu vou encontrar, fases que terei que passar e lutas que terei que enfrentar, no final, o que importará é que meu sonho, que na verdade é o teu propósito, abençoe pessoas e em meu tempo honrem o teu nome. É isso mesmo que você quer, irmão? É isso mesmo que você quer? É isso que você deseja? A gente olha para a vida de José, né? Ah, José é o sonhador. E os seus irmãos falaram: lá vai o sonhador. E a gente pensa que sonho na vida de José é os seus irmãos se curvando diante dele. Não é assim? Ei, irmão, os seus irmãos se curvando diante dele é muito mais do que o momento em que eles de fato se curvam diante da pessoa de José. Na verdade, o sonho de José são os seus irmãos, toda a terra do Egito, no tempo de José, se curvando ante a soberana, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. Independente se você quer ou não, a vontade de Deus, que sempre é boa, agradável e perfeita, vai acontecer, irmão. O que você precisa entender é se você quer fazer parte disso. Pessoalmente, você quer isso? Então, no nome de Jesus, se entrega a um plano que não nasceu quando você nasceu. Se entrega a um plano que nasceu quando lá no ventre da sua mãe você ainda era informe. Deus planejou o sonho no ventre dela. Foi lá, no ventre da sua mãe. Foi lá no ventre da dona Maria Helena Liberador, minha mãe, que Deus planejou que eu seria pastor. E se eu não se entregasse ao sonho, eu não estaria aqui. Quer se entregar? Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar do seu sonho. Deus vai cuidar de tudo, para que o sonho dele se realize, para a exaltação do nome dele. Amém? É isso que você quer, irmão? Tudo que você tem que fazer aqui agora é o quê? Você sair do seu lugar e vir aqui dizer para Deus: Deus, o sonho é teu, não é meu. A vontade de conduzir o sonho é tua. A minha única vontade aqui é me entregar ao Senhor. Faz o que o Senhor quiser, conquanto que o Senhor realize o teu sonho e o teu nome seja exaltado. É isso que você quer? Enquanto os irmãos estiverem cantando, você vai sair do seu lugar, você vai vir para cá, na sua inocência.